Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias nesse momento em Marcos, capítulo de número 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: então estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Oremos mais uma vez. Ó Deus maravilhoso, ó Criador, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Somos limitados e totalmente dependentes de Ti. Como foi pregado já pela manhã, Senhor, nós precisamos de Ti, e sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Então, ó Pai, aqui nesse momento estamos na dependência do Teu Espírito, para que Tu possa, ó Pai, atravessar o nosso coração, nos ensinar, nos falar como nós devemos caminhar nesse mundo e viver para a Tua glória. Em nome de Jesus, sê conosco. Amém, Senhor. Meus irmãos, diante de nós está um texto conhecido, um momento muito interessante, um momento de amizade também, que nós temos 4 homens em que levaram um amigo até o Senhor Jesus, e o levaram até um local que estava simplesmente lotado. Era muita gente. No discorrer aqui dos capítulos, desde o início em Marcos, nós vamos ver que Jesus cura enfermos, ele cura o endemoniado, ele cura a sogra de Pedro, faz muitas outras curas, cura um leproso. E depois de tantos milagres, depois de tantas curas, depois de tantas coisas maravilhosas, pregação também do Senhor Jesus, porque aqui no texto imediato que nós estamos, ele estava pregando, o local ficou lotado, muitas pessoas o seguiam. Essa narrativa em todos os evangelhos nós vamos ver, nós vamos ouvir, em que concorria o povo até Jesus, quer seja por sinais, maravilhas, curas, até mesmo por questão de alimento.
como foi na multiplicação de pães e peixes, naquele milagre também, pessoas iam até ele. E aqui não foi diferente. Aqui nós temos um milagre, nós temos a situação de um homem moribundo, nós temos a situação de um homem enfermo, aprisionado em um leito. Os evangelhos sinóticos relatam a cura de um paralítico em Cafarnaum. Mas o evangelho de Marcos conclui seu registro dizendo que todos se admiraram e deram glória a Deus. E eles afirmaram: jamais vimos coisa assim. O título da pregação será esse: jamais vimos coisa assim. Fui do próprio texto, fui do texto bíblico mesmo. Jamais vimos coisa assim. E jamais se verá na história da humanidade obras como a do Senhor Jesus. Jamais veremos o igual a Ele. Esse episódio aqui, e nós podemos especificar aqui, desse Marcos 2,12 aqui, que tem essa declaração, jamais vimos coisa assim. Esse episódio nos traz 3 grandes lições, essa narrativa. Em primeiro lugar, o paralítico foi carregado e voltou carregando. Ele foi carregado até aquele local, mas depois ele voltou carregando. O paralítico não podia ir até Jesus. Ele foi levado. Ele foi trazido até ele. Suas pernas estavam entravadas. Seus movimentos estavam paralisados. Estava confinado numa cama. Mas seus amigos o levaram a Jesus. Aqui nós podemos até trazer alguns princípios. Um verdadeiro amigo traz você a Jesus. Ele prega Jesus a você. Ele aconselha, ele quer o seu bem, ele anuncia Jesus para você, um verdadeiro amigo. E esses amigos o levaram até ele. Hoje nós temos uma maneira não literal, presencial, de levar até Jesus dessa maneira, mas nós temos a palavra de Deus para ensinar, nós temos a doutrina da palavra de Deus, as palavras do Senhor Jesus que nós podemos ensinar a colegas de trabalho, a vizinhos, as pessoas das nossas famílias, a pessoas que estão em nosso cotidiano, para assim se tornarem irmãos em Cristo, assim, claro, sendo eles eleitos. Subiram com ele para o teto da casa e, destelhando-la, desceram para ali, até onde Jesus estava. Eles fizeram tudo isso, eles tiveram o esforço de fazer tal coisa. Não existia como, a narrativa nós vamos ver, não existia como ir pelas portas, ir por baixo. A única maneira era destelhando aquela casa, aquele compartimento exato onde Jesus estava, para assim carregar aquele homem até Jesus. Somente dessa maneira poderiam chegar até ele. E Jesus, vendo a fé deles, curou esse homem. Fé, alguns acreditam ser a fé dos amigos apenas, viu a fé deles. O esforço que eles tiveram para levar ele até Jesus. No caso, não foi apenas a fé daqueles que carregaram, mas a fé também do paralítico, que se dispôs e creu que poderia ser curado pelo Senhor Jesus. Ele foi aleijado e voltou curado. Ele foi deitado em seu leito e voltou carregando o leito. A gente vai ver nas outras narrativas esse tipo de coisa, que ele se levantou e ele aqui tomou o seu leito e se retirou à vista de todos. Entrou carregado, saiu carregando
o seu leito. Ele foi carregado enfermo e voltou cheio de saúde. Jesus curou aquele homem emocionalmente, ele curou aquele homem espiritualmente também. Ele disse: os teus pecados estão perdoados. Jesus curou fisicamente também. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O homem foi carregado e depois voltou carregando. Em primeiro lugar aconteceu isso, mas em segundo lugar, o paralítico foi cativo e voltou livre. Ele estava aprisionado e agora tinha liberdade. O paralítico estava preso no leito, ao desânimo, ao pecado. Ele foi levado a Jesus literalmente cativo. Ele não podia promover a sua própria cura, não podia gerar ânimo em seu coração, nem muito menos se libertar de seus pecados. Meus irmãos, muitas vezes nos encontramos em uma condição como essa, às vezes até por muitos anos, indo à igreja, sendo filho de crente, neto de crente, irmão de crente, sobrinho de crente, se tem uma vida aprisionada em algo. Às vezes é um pecado que acreditamos ser algo inofensivo, mas estamos aprisionados naquilo. Estamos presos a tal coisa a ponto de ser, com certeza, necessário o Senhor Jesus fazer algo em nossa vida. Isso começa através dos irmãos. Isso começa através da pregação, da doutrinação, do aconselhamento, da exortação e muitas vezes da disciplina. Inclusive, a igreja, ela tem que disciplinar, porque o Senhor disciplina e o nosso cabeça é o Senhor Jesus. Aquele homem era totalmente carente da graça salvadora de Jesus e totalmente necessitado de seu poder e da cura. Ao ser levado a Jesus, essas grossas correntes de desânimo foram quebradas, seus pecados que atormentavam sua alma e o mantinham prisioneiro da carne, do mundo e do diabo, foram perdoados, foram destruídos. Seu corpo aqui, que se encontrava surrado pela doença crônica e incurável, foi milagrosamente curado por Jesus, instantaneamente e de forma eficaz. O paralítico foi a Jesus cativo e voltou para a sua casa livre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, meus irmãos. Só Ele tem poder para libertar esses cativos. A Escritura vai dizer em João 8,32: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E olhe, meus irmãos, alguém pode se encontrar nessa condição do paralítico, mas muitos estão nas condições dos amigos desse paralítico.
Muitos de nós estão nessas condições de carregar, de levar a pessoa a Cristo, de ensinar, exortar, mostrar a correção, o caminho da justiça, o caminho estreito. Os membros, as pernas de alguém podem, espiritualmente falando, estar tortas. E ela precisa do auxílio de alguns irmãos. Não apenas um. Note que aqui foi preciso 4 para carregá-lo, vista a condição daquele homem. Em alguns casos, precisa de muitos irmãos para conduzir um amado ao Senhor Jesus. Em terceiro lugar, o paralítico foi buscar uma bênção e voltou trazendo 2. Quando o paralítico foi levado a Jesus, o que se pretendia era a sua cura física. O propósito era esse. Ele mesmo pensava assim. Ele queria a cura física da doença, da questão crônica dele, considerada impossivelmente curável. Para isso foi levado. O alvo era apenas o alívio do sofrimento e das dores temporais dessa vida. A enfermidade do paralítico foi o motivo desse homem ser levado a Jesus. O motivo foi esse. Ele foi buscar uma bênção e voltou trazendo 2. Meus irmãos, os problemas temporais podem abrir-nos a agenda para as coisas eternas. Muitas vezes nós lamentamos os momentos de grande dificuldade de nossa vida. Muitas vezes nós não compreendemos as dificuldades que nós passamos, quer seja de enfermidade, quer seja de desemprego, um momento ruim financeiro. Nós não compreendemos, nós não admitimos, e muitos cristãos nesse mundo não aceitam isso. Muitos cristãos nesse mundo, inclusive, seguem aquele dizer da Igreja Universal do Reino de Deus: pare de sofrer, quando a palavra de Deus vai dizer: não pare de sofrer. O próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tenha um ânimo, eu venci o mundo. Porém, quando o homem foi colocado diante de Jesus, este diagnosticou nele males ainda mais graves. Ele precisava de ânimo antes de ser curado. Ele precisava de perdão para os seus pecados antes de suas pernas se movimentarem. De todas as necessidades humanas, o perdão é a mais urgente. As doenças, os males no corpo podem afligir os homens apenas no breve percurso do berço à sepultura, digamos assim, desde o nascer até a morte. É um breve percurso. Não devemos julgar nunca que aqui, esse momento, nessa chance que nós temos de glorificar a Deus, bendizer o nome de Deus, crer no Senhor Jesus, somos regenerados, cremos na palavra de Deus, aqui é um breve momento. As enfermidades, elas terminam com a morte, mas o pecado empurra o homem para o abismo eterno. O amar, o gostar, o preferir,
o cogitar, o pensar, o praticar o pecado sempre leva ao abismo eterno, à morte eterna. Devemos amar e praticar as palavras do Senhor Jesus e não o contrário. Por isso que o Senhor Jesus, lembra? O Senhor Jesus sempre diz: vá e abandone essa vida de pecado. Algumas traduções têm: vá e não peques mais. Aquela tradução está muito equivocada diante do que é a Escritura, porque a Escritura vai dizer que nós pecamos sempre. Aquele que diz que não peca é um terrível mentiroso, né? Vai, não peques mais. Abandone essa vida de pecado, abandone essa prática aguda que você tem, essa inclinação, essa preferência pecaminosa, abandone. Ó, quão miserável é o homem preso em seus pecados, meus irmãos. O paralítico foi levado a Jesus para buscar uma bênção, a cura física, mas voltou trazendo duas: a cura física e também a cura espiritual. Essas duas coisas ele trouxe com ele. Com o Senhor Jesus é sempre mais do que imaginamos, do que pretendemos. Hoje, meus irmãos, Jesus pode fazer o mesmo em nossa vida. Ele é poderoso para curar, libertar e salvar. Ele traz ânimo novo aos apáticos, que estão rendidos ao desânimo. Eu falo de desânimo, meus irmãos, porque existem entre nós muitas vezes pessoas que estão desanimadas. É simplesmente assim. Podem ter muitos assim. E como esses amigos, nós devemos levar ânimo a esses irmãos. E esse ânimo só pode ser levado através da palavra, somente através dela. Ele traz curas que estão assolados pela enfermidade. Ele traz perdão e salvação àqueles que se arrependem e nele creem. O mesmo que aconteceu no passado, acontece hoje. A igreja leva a palavra, a igreja é corpo de Cristo, a igreja é Cristo em ação nessa terra. Em Cafarnaum, após o extraordinário milagre operado pelo Senhor Jesus, todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, meus irmãos. E eles declararam: jamais vimos coisa assim. Meus irmãos, hoje, coisas surpreendentes, inéditas e singulares também podem acontecer em nossas vidas. Basta se render aos pés do Senhor Jesus. Algumas coisas acontecem ao nosso redor e nós nem percebemos. Eu, diante dos meus olhos, tem uma coisa acontecendo que eu estou achando fantástica, mas eu vou esperar um pouco mais. E outras coisas fantásticas podem acontecer na nossa igreja, nas nossas vidas, no nosso cotidiano, ao nosso redor. Entre os motoristas, vários da empresa, irmão Valdemir, pode acontecer grandes coisas, conversões. Entre pacientes, tem muita gente aqui na saúde, né? Entre pessoas que entram e saem no carro da gente. Ao nosso redor, muitos milagres podem acontecer. Agora devemos levar essas pessoas até Jesus. A ação e esforço de 4 homens, junto à fé que aquele homem tinha, que era muito provavelmente só para a cura física, levou esse homem a
ter aqui, nas páginas da palavra de Deus, a narrativa do seu milagre, hoje pode acontecer o mesmo. A igreja agindo para a glória de Deus, com amor a todos, porque nós não sabemos quem são os eleitos. E que em nome de Jesus, o Senhor nos faça nos esforçar para a sua glória, e assim o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Deus amado, Criador de todas as coisas, obrigado por essa noite, obrigado pelos louvores, obrigado que nós podemos falar contigo, ó Pai. Obrigado porque nós cantamos, lemos a Tua palavra e ouvimos a Tua pregação. Que em nome de Jesus, ó Pai, possamos ser ativos e anunciantes da Tua palavra, te apresentando a todos, para assim, ó Pai, o Teu povo que foi escolhido antes da fundação do mundo se manifestar, e assim glorifiquem o Teu nome, ó Senhor, como é devido. Em nome de Jesus, nos conduz através da Tua palavra. Amém, Senhor.